Saudações vascaínas! O vídeo de hoje vai ser mais um sobre enquetes, e a enquete que eu deixei no Twitter foi: o trio de ataque cruzmaltino desse ano com Vinícius, Thales Magno e Germancano é o melhor dos últimos 4 anos? Também vou deixar na descrição o link do sorteio do agasalho da capa. Coloquei aí no campinho os jogadores que tiveram mais minutos em campo em 2017. Martin Silva no gol, dupla de zaga, Breno e Paulão. Na esquerda, Henrique já era titular, Gilberto na direita, Jean, Douglas Luiz, que foi vendido ainda no primeiro semestre, Matheus Vital, Nenê, Pikachu e Luiz Fabiano. Separei 5 jogadores também que foram muito utilizados durante a temporada. O Wagner, Rafael Marques. Observem que tanto o Rafael Marques quanto o Wellington, eles têm mais jogos do que o Paulão e o Douglas Luiz. Porém, na quantidade de minutos, que foi o critério que eu usei, eles tinham menos minutos em campo. Então, por isso que eu coloquei eles aí meio que na reserva. E o Guilherme Costa, que também foi muito utilizado em 2017. Todos esses dados eu tirei do site O Gol, também vou deixar na descrição. O artilheiro foi o Nenê, com 11 gols. Luiz Fabiano e Thales fizeram 6. Pikachu começava a desencantar com 5. E com 3 gols, Paulinho, Rios, Wagner e Douglas Luiz. Para quem não lembra, a gente teve 3 técnicos em 2017. O Cristóvão, ele foi demitido após a eliminação da Copa do Brasil. O Milton Mendes teve uma sequência de 5 jogos sem vitórias, mas eu acho que o que demitiu ele mesmo foi o ambiente com o elenco, que acho que ninguém gostava dele. E terminamos o ano com o Zé Ricardo, classificando a gente em 7º lugar, com um time, eu acredito, bem razoável. Então o destaque foi a nossa classificação para a Libertadores. Se você olha esse time aqui, é um feito e tanto você conseguir colocar ele na Libertadores. Então, algumas estatísticas aí. Terminamos em 7º no Campeonato Brasileiro. Fizemos 40 gols no Brasileirão e tomamos 47. Na Copa do Brasil fomos eliminados na 3ª fase e no Campeonato Carioca só chegamos até a semifinal. Na comparação, eu vou usar a média de gols por jogos, tanto sofridos quanto feitos, porque vocês vão ver que vai ter muita variação na quantidade de jogos. Nessa temporada nós fizemos apenas 57 jogos, porque o time foi eliminado muito cedo na Copa do Brasil. Então, uma média de 1,07 gol por jogo. No campinho de 2018, continuamos com Martin Silva, Ricardo Graça e Luiz Gustavo, Henrique, Pikachu, mais recuado, de sábado, Wellington e Andrei. A partir tanto 2018 quanto 2019, foi usual utilizar 3 volantes. Wagner na esquerda, Thiago Galhardo na direita e o atacante Andrés Rios. Então, outros jogadores que também foram muito utilizados foram Riascos, Giovanni Augusto, Evander, Kelvin e Rildo. O artilheiro desse ano foi o Pikachu, com 19 gols. Rios fez 12. Maxi Lopes e Thiago Galhardo 7. Maxi Lopes, que jogou só o finalzinho, ele chegou no meio do Brasileirão. Wagner e Andrei 6. Aqui o Andrei também começou a se destacar. E o Paulinho, que nem aparece nos que teve mais minutos, nem nos que teve mais jogos, ainda conseguiu aparecer na artilharia com 4 gols ao lado do Evander. Tivemos também 3 técnicos. Foram o Zé Ricardo, que pediu demissão depois de começar muito mal o Brasileiro. O Jorginho foi contratado e jogou 10 jogos também muito abaixo. E o Valentim
terminou o ano como técnico do Vasco. Esse ano foi muito sofrido, a gente se salvou na última rodada, naquele empate 0-0 contra o Ceará. Então, assim, foi um ano para se esquecer. Se você analisa o elenco, você até pode pensar que pelo elenco o time era melhor do que o 2017. Pelo menos eu enxergo assim, mas o resultado muito abaixo. Principalmente na Libertadores, né? A gente começou se animando, aquele jogo que a gente goleou na pré-Libertadores, Rildo jogando muito bem, mas aí depois desandou e foi só tristeza. Então aqui, ó, 10 jogos a mais em 2018 do que 2017, até porque a gente teve 2 competições continentais. Na Libertadores a gente ficou em terceiro na fase de grupos, Sul-Americana fomos até a segunda fase, no Brasileirão ficamos em 16º, rebaixamento, nossa, foi por muito pouco. Copa do Brasil até as oitavas e fomos finalista no Campeonato Carioca. Uma média de gols mais alta, 86 gols, 1,28 gol por jogo, mas também a gente tomou gol demais da conta. Então, ó, 26 derrotas contra 24 vitórias, foi um aproveitamento bem abaixo. Em 2019 a gente já começa a ver a cara do elenco desse ano. Então, Fernando Miguel, Castan, que já tinha chegado em 2018 e esse ano, e em 2019 foi titular absoluto. O Erley, que brigou com o Henriques por essa vaga na direita, mas acabou que ele teve pouca coisa de mais minutos que o Henriques. Em 2019 o titular na esquerda foi o Barcelos. E aí é uma polêmica, né? O pessoal não gosta muito do Henrique, mas assim, entre trazer um cara tipo Barcelos e manter o Henrique, eu prefiro manter o Henrique, que no meu ponto de vista não compromete tanto como o Barcelos comprometia. Então, assim, para contratar qualquer um, eu prefiro o Henrique. Perdemos a oportunidade do Vitor Luiz, que está indo pro Botafogo, mas tem sempre essa discussão, né? Nossa, o Palmeiras sempre dificulta o negócio pra gente, mas eu acho que o Alexandre Barros saiu meio brigado do Vasco, ele tem uma relação boa com o Botafogo, e o Alexandre Barros, que é o diretor de futebol do Palmeiras, então acredito que isso possa ter influenciado. Agora o Pikachu já definitivamente como lateral, 2018 ele ficou alternando, fez muitos gols jogando lá na frente, mas com a chegada do Rossi, o Pikachu virou um lateralzão mesmo. Mais uma vez, 2019 a gente jogou muito com 3 volantes. Então, Richard, Lucas Mineiro, nossa, teve Lucas Mineiro, e Andrei, e Raul. Na frente o Marrone jogou muito bem em 2019. O Rossi também jogou bem, pediu uma renovação, assim, queria um salário muito além do que o Vasco podia pagar. E eu, honestamente, eu achei ruim, xinguei a diretoria quando o Rossi saiu. Mas, cara, imagina se a gente está pagando uma fortuna pro Rossi, que era o que ele queria, e a gente não dá espaço pro Vinícius, que tá voando. Então, Vinícius para mim é muito mais jogador que o Rossi, vai evoluir muito mais, e a gente estava deixando ele no banco por causa do Rossi, que é um bom jogador, mas no custo-benefício o Vinícius é disparado melhor. E ano passado, Bruno César muitas vezes jogou como falso 9, mas quem teve mais minutos lá na frente foi o Ribamar. Então os 5 jogadores aí que mais entraram foram Bruno César com 30 gols, Raul Cáceres, que agora está no Cruzeiro, Oswaldo Henriques, que ficou brigando por posição com o Erley, Marcos Júnior, sempre que o Lucas Mineiro perdeu a vaga no Brasileirão, né? Mas sempre estava entrando, e o Henrique. O Henrique foi reserva o ano inteiro e o Luxemburgo colocou ele como titular quase que o tempo todo. O artilheiro esse ano, 2019, foi Pikachu e o Marrone com 9 gols, então artilheiro fazendo pouquíssimos gols. Thiago Reis e Barcelos fizeram 5 e com 4 gols Maxi Lopes, Bruno César, Ribamar e Rossi.
O Valentim foi demitido depois da final do Carioca. O Luxemburgo saiu por conta dos salários, que havia promessa de ficar ficar em dia com a premiação do Brasileirão. O Campelo não conseguiu cumprir. E ainda em 2019 o Abel foi contratado. Nesse ano a gente demorou 8 rodadas para vencer no Brasileiro. Então as 7 primeiras rodadas foram só empates e derrotas. E também não tem como não destacar a campanha do sócio torcedor. Então aqui mais uma vez é a base do nosso elenco atual. Só que eu acredito que a base, a nossa divisão de base, né, o sub-20, reforçou muito bem para 2020. O Andrei está muito melhor, até o Vinícius no lugar do Rossi, e principalmente o Germancano lá na frente, né? Então acredito que, apesar de ser um time muito ruim de 2019, a base reforça muito bem. Vamos ver como é que está 2020. Só umas estatísticas aqui. Ano passado a gente não disputou nenhuma competição continental. Copa do Brasil paramos nas quartas. Na quarta fase. Campeonato Brasileiro, Vanderlei fazendo milagre. Deu uma certa tranquilidade pra gente no final do ano. Então não foi um ano brigando pelo rebaixamento até a última rodada. Teve uma época que a gente até sonhou com Libertadores. Mas a média de gols é 1,18 gol por jogo. Então uma média até alta. E pela primeira vez o Vasco teve mais gols feitos do que gols levados nessa comparação desses últimos 4 anos. Então era um elenco, para mim, em comparação de elenco, é o pior, mas você olhando os números, é o melhor dentre os anos. E agora esse ano, de novo, esses são os jogadores que mais tiveram minutos em campo. Então, Fernando Miguel, Castanho e Werley. Então, o Werley foi titular o tempo inteiro com o Abel, até porque o Graça estava para a seleção. Henrique na esquerda, Pikachu na direita, Andrei, jogadorzaço, jogando muito bem. O Raul também, agora com o Ramon, perdeu um pouco de espaço. Se ele ficar, acredito que vai ser o titular. Aqui essa trinca da base, que reforçou muito bem. O Marrone fez 13 jogos esse ano, mas já foi para o Atlético Mineiro. Thales Magno se machucou de novo, mas ainda assim jogou 9 jogos. O Vinícius, que é o nosso grande destaque, e o Cano, o artilheiro desse ano, que já se igualou na artilharia do ano passado. O Werley fez 2 gols, vice-artilheiro, e o Andrei fez 1 gol. Só os 3 fizeram gols esse ano. Então o Abel teve um aproveitamento muito ruim, não conseguiu ir para a semifinal de nenhum dos turnos do Carioca. Então foi demitido por conta de não conseguir fazer o time jogar. E o Ramon, que está muito bem. Esse ano então os destaques são Germancano, Vinícius e Andrei. Germancano, muito artilheiro, com certeza é o melhor centroavante desses últimos 4 anos, disparado. O Vinícius, a concorrência do Vinícius é o Rossi, que para mim ele é superior ao Rossi, apesar de ter só 19 anos. O Vinícius para mim é mais jogador que o Rossi. E o Andrei também, que está jogando muito bem. Então, só mais algumas estatísticas aqui. Passamos Copa Sul-Americana e Copa do Brasil só com gols do Germancano. Mais uma vez, fizemos menos de 1 gol por jogo. Essa é a primeira vez que isso acontece nesses 4 anos. 0,75 gols por jogos. Então, analisando o trio de ataque, que foi o tema da enquete, eu acredito que esse trio é o melhor dos últimos 4 anos, né? Thales Magno, Vinícius e Germancano. O único que pode ter alguma disputa vai ser o de 2017 por conta do aproveitamento, mas ainda assim eu concordo com o pessoal, venceu por ampla maioria. Esse é o melhor
trio de ataque. Eu arrisco dizer até que melhor elenco. O Carioca engana muito, né? Apesar da gente ter feito um Carioca ridículo, a gente tá com muita esperança no trabalho do Ramon, mas tem tudo para ter o melhor desempenho desses últimos 4 anos. Certinho, pessoal? Um videozinho um pouquinho mais longo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você concorda, discorda, qual besteira que eu falei. Então, vamos interagir, que tá muito legal essa interação. Curte, se inscreva e participa do sorteio. Não perde essa chance de ganhar um agasalho novinho da capa não, beleza? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.